Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz e a serenidade do querido Mestre permaneçam em nossos corações. Agradecemos ao convite da casa, sempre tão gentis em nos chamar para virmos aqui. É sempre uma alegria muito grande. E hoje é uma alegria também especial em reencontrar, na Casa Espírita, a nossa irmã de caminhada, Dona Nilza, amiga de caminhada de tantos anos, está aqui hoje, sentadinha no Centro Espírita. Que felicidade estarmos juntas, né? E trouxemos para o tema da noite de hoje, o tema tormentos voluntários. Tiramos a fala do livro Roteiro Sistematizado para Estudo do Evangelho, Cirurgia Moral de João Nunes de Maia, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, palestra de Raul Teixeira. Então é virtual, quem quiser procurar, pode ir no YouTube procurar as palestras de Raul Teixeira, que ele é um divulgador da doutrina espírita espetacular. E do livro Convites de Sheila, no item Carga Desnecessária. Bem, como está o nosso posicionamento, como está o nosso coração, a nossa conduta, a nossa maneira de agir diante das adversidades? Como está sendo o nosso comportamento diante do dia a dia, na sociedade, no meio que vivemos, no meio religioso e no lado profissional? Nós somos aquelas pessoas que se acalma, se apazigua, se equilibra, ou somos aquelas pessoas que criam tempestade em um copo d'água, passando então assim a viver tormentos desnecessários, muitas vezes até culpando Deus, muitas vezes culpando as pessoas ao seu redor, ou ao governo, ou ao seu vizinho. Então, esse tipo de conteúdo que nós vamos falar aqui hoje era para que a gente possa fazer uma reflexão profunda e analisarmos dentro de nós como estamos agindo em determinados momentos de nossa vida. Tá? Os tormentos voluntários são inúteis perante aos olhos de Deus, porque já basta as nossas dificuldades. Muitas vezes criamos tormentos que não trazem utilidade nenhuma. Se o homem não vivesse correndo em busca da felicidade material, não teria esses tormentos. Ainda há pouco eu e a Altamira falávamos sobre essa questão, onde ele estava narrando e falando quantas pessoas, infelizmente, vivem mais a matéria e vivem em estado de melancolia e tristeza por não vivenciarem mais o lado espiritual. O que se entende então por tormentos voluntários? Segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, são aqueles procurados espontaneamente, devido a comportamentos equivocados, em que adotamos em busca da felicidade. Muitas vezes a nossa necessidade de sermos felizes, de sentirmos aquela constante alegria, buscamos de forma errada a nossa felicidade e buscamos então para nós tormentos voluntários. Por que isso acontece? Porque ainda somos enfermos, Ignoramos muitas coisas ainda da vida, muitas vezes ignoramos até o nosso comportamento. Muitas vezes nós não nos conhecemos por não fazermos uma reflexão. E aí o que acontece? Perdemos muitas vezes oportunidades que deixamos de valorizar para o nosso bem-estar e valorizamos aquelas que nos causam angústia e aflição. São úteis os tormentos voluntários? Não. Porque Deus não quer o nosso sofrimento. Sofremos apenas as consequências de atos passados. Então, as consequências naturais das dificuldades que enfrentamos são de atitudes dessa encarnação ou de encarnações passadas, e já são muitas. Nós passamos por muitos tipos de dificuldades. Tem fases da nossa existência que nós enfrentamos a dificuldade material, a dificuldade do nosso corpo, através de doenças, as dificuldades emocionais, das inquietudes, muitas vezes até dos relacionamentos, e ainda pioramos quando inventamos dificuldades para nós. Então, as dificuldades, os tormentos que são úteis perante Deus, são aqueles que passamos e vencemos através
da nossa calma e da nossa paciência e não da revolta. O homem poderia gozar pelo menos relativa felicidade se não procurasse nos gozos materiais e sim nos da alma. Para que alegria maior quando nós praticamos uma caridade, quando nós conseguimos nos desculpar com alguém, quando nós conseguimos perdoar alguém. Então nós devemos evitar os gozos materiais? Como é que é isso? Não devemos, nós estamos encarnados, nós precisamos ainda ter o nosso conforto, pelo menos no mínimo, de nos abrigar da chuva, do vento, das intempéries, ter o nosso alimento, o nosso sustento, as nossas vestes, né? Mas o que nós devemos priorizar é a paz de coração. É termos a calma para resolver as coisas. Aí, existem dois tipos de tormentos que têm assolado muita humanidade desde sempre. E nós estamos já encarnados há milhares e milhares de anos, de encarnação em encarnação, e ainda teimamos e padecemos pelo tormento da inveja e do ciúme. Para o invejoso não há repouso. Para o invejoso não tem uma noite de sono tranquila, porque ele sempre deseja a mais do que ele pode, do que ele tem. Ele sempre se contenta com o que o outro tem. O invejoso e o ciumento, ele olha sempre para as conquistas dos outros, se sente frustrado, ou quando não, ainda tem atitudes inferiores, puxando o tapete de uma pessoa para alcançar o cargo dela, ou desejando o mal daquele que ele inveja, né? E muitas vezes não agradecemos a Deus pelas nossas conquistas, pelo que nós já temos, pelo que nós já adquirimos. Quantos de nós no dia de hoje, ou durante essa semana, já agradeceu a Deus pelo teto, pelo abrigo do sol, do calor, pelo corpo, pela existência, pela família que tem, pelos desafios que tem, pela oportunidade de estarmos encarnados? Olha, porque é um motivo de gratidão muito grande. Porque não é qualquer um que aguentaria estar encarnado numa fase de transição, de início de transição planetária. Então Deus é tão bondoso que nos permitiu que estivéssemos aqui neste momento, porque Ele sabe que nós temos condições. E muitas vezes padecemos por bobagens, por querermos aquilo que Deus sabe, que enxerga lá na frente, vai nos prejudicar. Mas que nós queremos aquilo porque queremos, muitas vezes, como crianças teimosas, e que os pais às vezes impedem de ter coisas que sabem que vão se machucar. E o que acontece com aquele que sabe contentar-se com o que tem? Nós não estamos dizendo aqui que não temos que querer, poxa, meu carro está ruimzinho, está velhinho, eu queria ter um carro melhorzinho. Claro que não. Mas desde que isso não nos prejudique, desde que isso não faça com que a gente perca o sono e que nem a gente saia atropelando tudo e todos pela frente, nos sentindo insatisfeitos, infelizes. Tá? Então, aquele que se contenta com o que tem, sabe aproveitar o tempo e a oportunidade que lhes são oferecidos e não cria necessidades ilusórias. Muitas vezes nós já temos algo que nos é suficiente, que tem o conforto necessário, aí só porque vemos que tem uma promoção, está barato, aí eu vou comprar, mas será que eu realmente preciso? Cria um tormento desnecessário, porque vai ser uma prestação que ele não precisaria, de repente não teria nem condições. Claro que isso é só um exemplo, mas muitas vezes nós nos comportamos dessa maneira, buscando satisfação da ilusão, coisas que muitas vezes nós não precisamos. Então, como que nós podemos enfrentar as carências materiais? Porque muitas pessoas sofrem por tormentos, né, por causa das carências que passam, pelas dificuldades. Mas ele é sempre rico se ele olhar para baixo e ver o que já conquistou, o que ele já teve, e olhando para trás,
vendo tudo que nós já passamos, se cada um de nós analisar o que já passou para chegar até aqui hoje, a gente tem motivo para agradecer e não para se sentir insatisfeito, criando um tormento, achando que fulano de tal conseguiu tal coisa e eu estudei com ele e não consegui. Muitas vezes nós nos sofremos porque achamos que não conseguimos o sucesso que a sociedade espera de nós. Que sucesso é esse? Da aparência? Da matéria? Às vezes o que está no projeto reencarnatório de uma pessoa, dele reencarnar, estudar, ser PhD, ser médico, ser um cientista, muitas vezes não está no projeto reencarnatório daquela pessoa que trabalha, que veio para vencer a si mesmo, para viver bem em família, para viver bem em comunidade, para saber aparar e receber um espírito difícil. Então, cada um tem a sua necessidade reencarnatória. Então, vamos parar de dizer para os nossos filhos, para os nossos netos e para as pessoas: vice, teu primo sabia menos que tu, já está fazendo isso, já está aquilo, já tem 2 carros, já tem moto. Não vamos comparar, porque nós criamos adultos insatisfeitos, criamos pessoas que se tornam com tempestades desnecessárias quando elas são acostumadas a ser comparadas, porque elas vão querer sempre ter mais para ser igual a A, ser igual a B, ser igual a C. E muitas vezes nós pais não prestamos atenção na forma do que falamos. Não quer dizer que não possamos elogiar um sobrinho, não possamos elogiar uma pessoa, mas muitas vezes nós colocamos o pessimismo na cabeça da nossa família, de alguém, e criamos um tormento desnecessário para aquela criatura. Quando começamos a acentuar, tu não dá para estudo, tu vai dar só para trabalhar, começamos a colocar aquilo na cabeça daquela criatura, nós destruímos o emocional dela para a encarnação inteira. E ela cria tormentos voluntários na mente dela, se sentindo a pior pessoa do mundo. Então, como que é o nosso comportamento com relação a isso? Não quer dizer que não tenhamos que incentivar os filhos a estudar, a seguir em frente, a adquirir, mas sem frustração e sem comparar, dizendo que sucesso é aquilo. Quem disse que sucesso é aquilo ou aquilo outro? Sucesso é da continuidade ao projeto reencarnatório, saindo da linha, descarregando, mas voltando, saindo, mas voltando, usando sempre como roteiro a base familiar da estrutura religiosa do Evangelho de Jesus. Isso sim é ter sucesso, nós olharmos para trás e ver que passamos algo de bom para os nossos filhos por questão de moral. E cada um tem uma forma de sucesso diferente. Quando nós voltarmos ao plano espiritual, o que nós mais queremos é olhar para trás e ver que nós tivemos sucesso no nosso propósito de vencer um vício, de conseguir viver com as pessoas difíceis, compreendendo que cada pessoa que passa pela nossa vida tem um motivo, um aprendizado para nós. Raul Teixeira fala para nós que muitas pessoas gostam de ser infelizes. Quem de nós já não conheceu alguém assim? Quem de nós já não foi assim em algum momento da vida, em querer ser mais doente do que o outro, em querer ser mais pobre do que o outro, ter mais problema do que o outro? Como é desagradável Raul Teixeira falar isso. Quando nós somos assim, às vezes não percebemos. As pessoas acabam correndo até da gente, porque a pessoa vem para desabafar, está aqui angustiada, começa a falar, tu diz: não, tu não sabe o que eu passei, não sabes o que eu passo. Não, a minha dor é maior, porque a minha dói aqui, dói lá. Então, muitas pessoas se acostumam a ser infelizes porque criam tormentos desnecessários, se esqueceram do que é ser feliz. É como se achassem que não merecessem. Elas entram num desamor tão profundo que elas se alimentam da piedade dos outros e sentem necessidade e ainda ficam bravas quando uma pessoa chama a razão e diz: mas vence isso já passou, deixa para trás. Porque são pessoas que são acostumadas e essas pessoas não percebem o quanto sugam as nossas energias. Porque quando reclamamos demais, quando nos vitimizamos demais, nós sugamos a energia das pessoas que estão ao nosso redor e muitas vezes nem percebemos.
E quando aquela pessoa freia e corta o assunto, nós ainda vamos para casa bravos, porque não fomos alimentados. Sabe aquela pessoa que gosta de ser coitada? Que traz de 10 anos atrás uma situação que ela passou. Quem de nós já não passou uma situação há 10 anos atrás? Há 5 anos, há 2 anos, há 1 ano atrás? Que precisamos de colo de alguém, de carinho, de atenção. Só que daí as pessoas retomam a sua vida. Bom, deu carinho, deu atenção, deu orientação, ajudou de todas as maneiras. Mas tem pessoas que querem continuar no colo daquela pessoa toda a vida e não percebem que aquilo já está cansando, a pessoa não tem mais nem força, não sabe mais nem o que dizer para acalentar. Por quê? Porque aquela pessoa não deixou lá para trás aquilo que passou. Tem que tirar de aprendizado. O que eu posso aprender com aquilo? Deu, passou, página virada. Era uma oportunidade de aprendizado. Daqui para frente eu vou fazer diferente. Vou agir diferente. Mas não, muitos de nós traz acorrentado, às vezes, por várias encarnações. Um tormento, uma angústia, uma decepção que passou lá atrás e quer que as pessoas continuem ali com o mesmo assunto, com a mesma coisa. Então, são tormentos desnecessários, né? Há ainda pessoas que dizem, que gostam de sofrer e que dizem, segundo Raul Teixeira, eu não tenho sorte para nada, eu sou de uma má estrela. Porque essas pessoas são de um desamor muito grande. Elas trabalham em torno de si para que as coisas ruins lhe aconteçam, para que elas sejam acalentadas. Vão sempre atrás de uma situação de frustração, de dores. São pessoas extremamente negativas. Será que nós já fomos assim? Um exemplo dessas pessoas que são doentes psicológicas. É o tipo de pessoa que faz um concurso e diz assim já para a família, eu vou fazer o concurso, mas estou fazendo porque eu sei que eu não vou passar. Aí sai o resultado, ela ainda chega gloriosa, contente, dizendo, eu não disse que não ia passar? Sabia que não devia fazer. Outra situação, a pessoa diz, olha, estão precisando lá no mercado, está sem emprego, leva teu currículo, nem adianta. Não terminei o segundo grau, não terminei a faculdade, já vi uma fila lá, nem vou lá, não adianta. Não, mas vai, insiste. A pessoa vai, não disse? Não disse que não adiantava eu ir? Então a pessoa é capaz de telefonar para aquela outra só para dizer que ela tinha razão. Então são pessoas pessimistas que fazem de tudo. Outro exemplo, uma pessoa, a gente está procurando um companheiro ou uma companheira, arruma uma pessoa legal, aí começa, é muita areia no meu caminhãozinho, eu não mereço isso. Não, aí tem coisa errada. E aí qualquer coisa que não dá certo, relacionamento, eu já disse, eu avisei, eu sabia, não ia dar certo. Né? Isso é uma certa doença psicológica, tá? Que se instala em nós e que se apresenta muitas vezes até de forma paranoica. Tá? Porque tem muitos de nós que criam tormentos voluntários porque são excessivamente desconfiados. Não pode ver uma pessoa falar alguma coisa perto da outra que já acha que estão falando dela. Outras ainda acham que ninguém gosta dela, porque ela tem um desamor, ela tem uma visão equivocada de si mesma e vive achando que os outros não gostam dela. Outros ainda, né, armam castelos de sofrimento na sua mente. Às vezes tem algum problema de saúde, algum problema orgânico, nem vai no médico, começa a pesquisar aqui, pesquisar ali, já enfrentou aquele problema, a pressão já subiu, já deixou a família tudo doida, tudo apavorada, porque eu tenho isso, porque eu tenho isso, já plantou na sua mente, por não ter calma. Então, como que a gente faz nesses momentos a prece, a oração, e não criarmos tempestade em copo d'água? Às vezes fazemos um alarme de uma situação que nem acontece. E quando nós tivermos os desafios, que às vezes são muitos, às vezes eu tenho um problema de relacionamento para resolver, às vezes eu tenho que procurar alguém para pedir desculpa, às vezes eu tenho uma conta de luz para pagar que eu não tenho dinheiro, às vezes é outra situação, que, ai meu Deus do céu, o que eu faço? Tem tanta coisa para resolver. Calma. Né, dona Nusa, quantas vezes a senhora já disse isso para nós, né? Calma. Resolvo uma coisa de cada vez, isso eu levei para a minha vida inteira. Elegendo prioridade. O que é mais urgente?
Vamos ter calma. Tudo se resolve. Para tudo tem jeito na vida. O desespero, para quem assiste filmes de ficção, ou de suspense, ou de terror, já sabe que os desesperados sempre são os primeiros que morrem. Nos filmes. Não estou dizendo que aqui seja assim, mas são os primeiros que mais sofrem. Porque o desespero faz com que a gente não reflita. Às vezes a gente ora, pede ajuda, mas já sai gritando desesperado, a ajuda veio, mas nós nem ouvimos. Porque criamos um turbilhão de uma situação que nem aconteceu. Eu recentemente, faz o quê? Acho que antes da pandemia, acho que faz uns 3 ou 4 anos, né, que o Ranieri se acidentou, né, meu filho, mais moço. E não sei se eu já contei aqui. E ele não veio, ele estava na empresa, numa confraternização, na Palhoça, ele mora na Pinheira lá comigo, e não aparecia, daí a minha filha assim, mãe, estou preocupada que o Rani não chegou ainda. Eu disse, não filha, calma que ele estava na confraternização, de repente foi dormir na casa de alguém, mas ele nunca fez isso de não avisar. E procurei ter calma, orei por ele, voltei a dormir. Chegou no outro dia, nada dele, ficou começando a perguntar onde é que está, onde é que não está, onde é que está, onde é que não está. Quando chegou meio-dia, disse, não, agora ninguém sabia onde é que estava. Aí comecei a ligar para o ML, comecei a ligar para os hospitais e tal. Aí liguei para o regional, ele estava lá, tinha se acidentado na BR e estava lá. Só que a moça que me deu o nome dele, dizendo que ele estava lá, ela disse, eu vou te mandar para o teu telefone, eu vou te enviar, como é que é? Rediscar lá para o ML, porque deu entrada num rapaz num acidente essa noite e veio a óbito. Quando ela me disse aquilo, eu olhei para o forro, tipo o teto da minha cozinha, só disse, Deus, agora é contigo. Eu não consigo sozinha. Agora é contigo. Aí eu disse, tá, então ela tem que vir. Aí eu esperei, liguei, ela disse, olha, a senhora tem que vir logo. Eu digo, meu filho está vivo? Tá, ele está bem, mas a senhora tem que vir correndo. Aí eu disse, será que ela não quis me dizer por telefone lá no ML? Aí na hora que eu fui de carro da Pinheira até a regional, eu já fui orando e já fui pedindo nos grupos, né, espíritas e oração para que eu tivesse calma e equilíbrio para que fosse encontrar lá. E fui dizendo, Deus, antes dele ser meu filho, ele é teu filho. Seja o que for, só peço forças, que agora é contigo, que eu sozinha não vou conseguir. E procurei não criar coisas na cabeça. Foi difícil, ou viagem longa. Mas chegamos lá, ele já estava em pé, recebendo alta, se machucou bastante, quebrou o dente, tudo, corpo de cabeça, clavícula, mas ela já saiu andando. O carro dele deu perda total, né? Mas por que eu estou relatando isso? Porque eu sou uma pessoa que tem uma pressão alta, eu sou hipertensa. Se eu não tivesse recorrido a Deus naquele momento, poderia ter me dado um infarto. Quantos de nós recebem uma notícia e às vezes a gente esquece aquilo que a gente prega, que a gente estuda, que a gente lê, para colocar para a gente ter calma? Então, as preces das pessoas que eu pedi me ajudaram a dar forças, ajudaram a ele e fui com meu filho. E também pedi muitas preces para aquele que tinha desencarnado, porque uma outra mãe tinha recebido a notícia do desencarne do seu filho no acidente. E será que aquela mãe ia ter essa compreensão da vida espiritual, de Deus, e pedir ajuda a Deus? Então, quando nós tivermos que receber uma notícia que nos pegue de surpresa, primeira coisa que é um refrigério para nós é a gente elevar o pensamento e pedir socorro a Deus. Vem na hora, de imediato, até nós e nos acalma. Jesus nos disse, a cada dia já basta o seu mal. Quantas coisas a gente já passa no dia a dia, né, gente? Às vezes decepção, às vezes tristeza, às vezes a gente passa inquietudes, melancolias. Para que a gente vai inventar mais situação ainda? Quer ver situação para a gente sentir um tormento voluntário? É quando a gente conta o segredo de alguém. É quando a gente não sabe ficar com a boca fechada, quando a gente conta algo que ouviu
Que agonia. Quem é que diz que a gente dorme? Meu Deus do céu. E o medo da pessoa saber que eu contei. E o medo daquilo da confusão. E barbaridade. Não tem tormento pior do que a gente usar a língua para falar coisas que não são nossas, de nossos assuntos. Então tomemos cuidado, façamos uma reflexão de como nós estamos nos posicionando quando alguém nos conta algo. Quando sabemos algo que de repente nem é verdade, às vezes só ouvimos um comentário e ficamos agoniados para mandar. E aí depois ficamos, por que eu mandei, meu Deus do céu, meu Deus do céu. É um tormento voluntário que criamos para nós e que poderia ser evitado muita confusão em muitas famílias. Muita confusão poderia ser evitada se nós ouvíssemos, víssemos e falássemos menos. A cada dia já basta a sua luta. Não vamos inventar sofrimentos. Muitas vezes inventamos sofrimento dos prazeres patológicos, que são os nossos vícios. Trazemos para nós tormentos desnecessários quando viciamos o nosso corpo. Álcool, cigarro, drogas, excesso de remédio, excesso de comida, excessos em toda ordem. Isso traz tormento para nós, porque tudo que é demais nos faz mal e nos causa verdadeiros problemas, né? Então, muitas vezes, até as pessoas fazem jejuns intermináveis, se tornam anoréxicos, né? Em busca daquele prazer patológico de ser aceito pela sociedade que taxa um tanto de peso X para ser bonito, ou qualifica bonito ou feio. E nos esquecemos de valorizar mais o nosso espiritual, o vencer a nós mesmos. Muitas vezes trazemos para nós tormentos voluntários quando passamos a não respeitar a nós mesmos, ao nosso corpo. Quantos de nós às vezes se desrespeita, se desvaloriza, trazendo assim tormentos grandes para nós, né? Então procuremos buscar o melhor da vida, enxergando já com gratidão tudo que nós temos, agradecendo a Deus. E se nós não conseguirmos desenvolver aquilo que nós temos vontade, não vamos nos revoltar. A resignação dos fatos é meio caminho andado, a aceitação, mas não a aceitação passiva, aceitar e não fazer nada. Tem coisas que nós não conseguimos modificar, mas o que nós conseguimos modificar, vamos aceitar, mas arregaçando as mangas e trabalhando, sem nos revoltar. Porque, como disse Jesus, já basta o dia a dia, né, o seu mal, já temos tantas dificuldades, já temos tantas coisas para enfrentar. Não vamos mais inventar coisas para nós, não vamos plantar mais coisas na nossa mente, impedindo a gente de qualidade de vida. Apesar dos problemas que nós enfrentamos, das provas que passamos, nós podemos sim ter qualidade de vida quando sabemos passar por elas. Podemos sim nos sentir alegres, mesmo padecendo de todo tipo de dificuldade. Então desejo que no dia de hoje a gente possa tirar o peso dentro do nosso coração, deixando para trás as nossas ansiedades, e tendo mais fé e confiança em Deus, porque Ele sabe tudo que nós necessitamos. Vamos fazer a nossa parte, que entra naquilo que ajuda-te, que o céu te ajudará. Tá? Mas Deus tudo sabe e tudo vê. Tudo que é para ser nosso, Deus permite que venha até nós de uma maneira ou de outra. Então não vamos sofrer por antecipação por coisas que não está ainda ao nosso alcance. Que possamos então ter um bom retorno aos nossos lares, que a boa espiritualidade, né, aqui presente possa acalentar cada coração, que possa acalentar cada um dos seus familiares, que todos tenham um bom retorno aos seus lares, e agradeço também a boa espiritualidade que nos auxiliou durante a nossa explanação. Muito obrigada a todos.